Vamos falar um pouquinho então o esboço. As pessoas perguntam, não é comum as pessoas perguntarem sobre a utilização do esboço. Se é correto se usar esboço, se vai tirar a espiritualidade. Alguns até acham que usar o esboço está se tirando a espiritualidade, está se engessando o Espírito Santo, está bloqueando a ação do Espírito Santo no pregador, e tem até aqueles que são completamente avessos, completamente contrários ao uso do esboço. Pela experiência minha e de outros pregadores, outros professores de homilética, a nossa experiência é o seguinte: quem não utiliza esboço, das duas, uma. Ou ele está pregando de improviso, ou ele tem uma ótima memória, e ele está pregando, ele fez um esboço, preparou a mensagem, ele fez um estudo da palavra, e como ele tem uma boa memória, ele não vai utilizar o esboço escrito, ele vai utilizar o esboço que está na memória dele. Existem pessoas que têm uma excelente capacidade de memorização. E, na verdade, quem trabalha, elabora, prepara com muito carinho, investe tempo naquele mesmo dia, ou se ele, por exemplo, ele preparou durante toda a semana, usou cada dia da semana, ele utilizou 1, 2 horas para preparar a pregação, por incrível que pareça, existem pregadores que têm essa responsabilidade, e se mostra a experiência que é muito bom quando você utiliza a semana. Durante toda a semana você prepara a mensagem que você estará pregando no próximo domingo. Quando você faz isso, você investe esse tempo e você divide durante a semana a preparação da pregação, a pregação será muito bem elaborada. É muito melhor do que, por exemplo, você usar um sábado ou domingo para preparar a mensagem que você estará pregando. Você utilizar 4, 5, 6 horas para preparar a pregação, porque quando você utiliza a semana para preparar a pregação, você começa na segunda, vai na terça, você utiliza aí 1 hora e pouca cada dia para preparar a mensagem. Preparando a mensagem, não está no seu notebook, no seu computador preparando a mensagem, mesmo naquelas outras horas que você está se ocupando com outra coisa, ou mesmo até quando você está dormindo, a sua mente está trabalhando. Dormindo, o seu subconsciente está trabalhando. E durante o dia você pode estar ocupado em outras coisas, mas atualmente está trabalhando naquela pregação. Você assimilou, você pesquisou, você leu. E o que acontece? A cada dia, novos pensamentos, novas revelações, vamos dizer assim, daquela pregação, daquele estudo bíblico, eles vêm atualmente, o Espírito Santo trabalha com você, e de fato que se você utilizar a semana inteira para preparar a pregação, você vai ter uma pregação muito bem elaborada. E o que vai acontecer? Provavelmente você não vai precisar do esboço, você vai preparar o esboço, mas você não vai utilizá-lo, você vai colocá-lo ali na Bíblia, ou no seu esboçário, sermonário, ou no seu tablet, no seu notebook, mas você poucas vezes vai consultar, porque a mensagem está bem viva na tua mente, ok? E também, se você preparar um esboço no dia que você pregar, utilizar aí 3, 4, 5, 6 horas preparando aquela mensagem, ela vai estar muito bem viva na tua mente e você praticamente não vai precisar consultar o esboço. E fora aquelas pessoas que têm uma memória excelente, conforme eu disse, e que eles têm a capacidade de utilizar, de pregar e se lembrar, não precisar de esboço escrito. Então, como eu estava dizendo a princípio, quem não utiliza esboço, ou está atualmente, ou então a pessoa está pregando de improviso. Então, duas categorias. Ele estudou, preparou um esboço, mas não está utilizando, tem boa memória. A segunda categoria, aquele que não utiliza esboço, porque ele não prepara a pregação, ele prega de improviso. Bem, na questão do segundo grupo, que prega de improviso, eu vou dizer uma coisa: a experiência mostra que essas pessoas, não importa onde elas abrirem a Bíblia, não importa o texto que elas lerem, elas basicamente irão pregar a mesma coisa. Quem não investe tempo em preparar uma pregação,
ele pode dizer que está sendo utilizado, canal direto do Espírito Santo, ele recebe a mensagem na hora, mas se você acompanhar a vida dessa pessoa, né, acompanhar as pregações dela, e você for anotando, você vai perceber que não importa onde ela abra a Bíblia, ela vai sempre pregar as mesmas coisas. Isso é uma experiência, isso é uma coisa que acontece. Vamos dizer assim, na maioria. Então, quem é inimigo de esboço, ele pode ser aquela pessoa que vai estar sempre se repetindo. Não importa onde ele abrir a Bíblia, ele sempre vai pregar a mesma coisa. Mas voltando para o esboço, então, só nessa abertura, nesse início, né, desta aula, eu já deixei claro que eu sou favorável ao esboço, claro, e que os professores de homilética, que os grandes pregadores, eles utilizam o esboço. Por quê? Porque o esboço é uma ferramenta que te auxilia para você lembrar a pregação, ok? Você vai estudar, você vai preparar. Quem está fazendo os cursos de homilética que eu estou ministrando, percebe que existe toda uma técnica, um procedimento para você preparar uma pregação e depois você vai resultar numa pregação completa, com introdução, com tema, ela vai ter o texto bíblico, ela vai ter o corpo com suas divisões principais, suas subdivisões, a conclusão, né? Então ela vai ser uma pregação completa, ela vai ter começo, meio e fim. Ela terá uma ideia central, que é o tema, que vai estar desde o título, ele vai estar inserido e vai fazer parte da introdução. Na verdade, a introdução, ela caminha, ela aponta para o tema, ela é a oportunidade de você apresentar o tema para a igreja. E no corpo da pregação, nas divisões principais e suas subdivisões, você estará desenvolvendo o seu tema. E na conclusão, você estará fechando a mensagem dentro do tema. Então, a ideia central é o tema, que vai do começo ao fim. E a pregação, ela tem um início, um meio e um fim. E a pregação, ela tem um direcionamento. O pregador, o bom pregador, ele tem um objetivo na sua pregação. E o esboço, ele vai fazer o quê? Com que você consiga guardar todo esse conteúdo de uma forma resumida para que você não esqueça. Se você prepara a sua pregação e você vai para o púlpito sem o esboço, você corre alguns riscos, né? Eu posso nomear aqui alguns. Um dos riscos é de você esquecer. E se você esquece, você vai perder todo aquele conteúdo. Você não vai ter essa objetividade, você não vai ficar preso à ideia central, você não vai chegar na conclusão e você vai tecer um caminho tortuoso e confuso, a igreja não vai conseguir te compreender. Então, um dos riscos é esse, é você esquecer e se perder. O segundo risco de você estar sem esboço é de você acrescentar material, você colocar outras coisas na pregação, né, outros pensamentos, que não fazem parte da ideia central. Então, você, saindo da ideia central, você vai diluir a pregação. Então, se você está sem esboço, você corre um sério risco de acrescentar. Você corre um sério risco, como falei no primeiro risco, de se perder, esquecer, ou seja, omitir, tirar pontos importantes da pregação. E no segundo, de você acrescentar, colocar coisas que não tem nada a ver. Mesmo que seja pregação, Bíblia, sejam doutrinas, sejam ensinamentos, mas que não tem a ver com o tema que você está desenvolvendo. Quando você faz isso, você perde objetividade e a igreja fica confusa, a igreja para de te acompanhar, mesmo que esteja olhando para você, ela não está entendendo o que você está falando, ela vai se cansar e ela vai pensar em outras coisas. Então, esses são dois riscos que você corre. Um, de perder e omitir conteúdo, e segundo, de acrescentar conteúdo. Outra coisa muito importante para que serve o esboço, principalmente para você que é tímido, para você que não tem experiência ainda de púlpito, que está começando, mas isso não quer dizer que os pregadores experientes eles estão isentos dessa questão, desse problema, que é você não ter segurança. Se você está encarando a igreja, se você não tem esboço, você fica inseguro, e você, ficando inseguro, você fica nervoso e você acaba se perdendo.
O esboço te dá essa segurança. Você que é tímido, se você preparar muito bem a sua pregação, tiver todo um preparo, pesquisa, se você elaborar a pregação realmente muito bem, os pensamentos muito bem distribuídos, muito bem organizados, você colocar isso no esboço, então quando você encarar a igreja, você vai ter mais segurança ou menos insegurança. Então você vai ter algo para se apoiar, para que você não entre em confusão diante da igreja por causa do nervosismo e acabe se perdendo. Então o esboço também tem essa utilidade, é te dar segurança, ok? O que é o esboço? Aqui está bem claro, esboço é um resumo escrito da mensagem, da pregação, que é utilizado pelo pregador durante a pregação. Então o esboço vai ser utilizado durante a pregação, ok? É um resumo escrito. Para que serve um esboço? Seguintes utilidades. Primeira, lembrar ao pregador a mensagem que ele preparou, foi o que eu acabei de dizer. Então, primeiro objetivo, ou a primeira utilidade, lembrar ao pregador a mensagem que ele preparou. Vai ser um guia para que ele esteja se lembrando dos pensamentos e toda a preparação que ele elaborou para a pregação. Tá? Eu até coloquei, isso aqui é bom falar. Existem alguns pregadores que têm tanto cuidado no aspecto de não esquecer nada do que ele preparou com tanto carinho, que eles literalmente escrevem toda a pregação e depois a leem no púlpito, para não perder nada do que receberam de Deus na preparação da mensagem. Só que isso tem um aspecto negativo. Pode tornar a pregação cansativa para a igreja. Porque mesmo que ele leia com dinamismo, mas aquilo que é lido perde um pouco de expressividade. E principal, o pregador ele vai perder o contato visual com o público. Eu já falei, torno a repetir, é muito importante o contato visual do pregador, porque na pregação, não somente as palavras elas têm um efeito, na verdade, o que produz efeito, as palavras têm uma porcentagem pequena. A maior porcentagem são as expressões corporais. E dentre as expressões corporais é o olhar que tem a maior parte da expressividade da pregação. Então, se o pregador não está olhando para a igreja, perde esse contato visual, então perde, desculpa mais uma vez, bati no microfone, ele perde a expressividade da sua pregação, perde mais da metade. É por isso que a igreja acha cansativo, dá a impressão que o que está sendo lido não tem nada a ver com ela, porque o olhar é muito importante na transmissão. O segundo objetivo, a segunda utilidade do esboço é manter o contato visual, conforme falei, do pregador com a igreja. A terceira utilidade, dar a segurança, já expliquei isso. A pressão de estar diante de um grupo de pessoas que fica olhando diretamente para vocês pode deixar nervoso. Inclusive, uma das pessoas, uma das alunas, comentou comigo se era normal, que ela se sentia mal em ver as pessoas olhando para ela. E eu falei que, na verdade, é o sonho do pregador, que as pessoas estejam olhando para ele. Mas se você não tiver um esboço, e você ficar olhando a igreja, te olhando, pode ser que aquilo te deixe nervoso, tá? Com esboço, você vai conseguir superar essa dificuldade. Então, algumas dicas que eu dou. A primeira, um esboço bem preparado, ele vai nos lembrar do conteúdo, de tal maneira que vamos consultar poucas vezes. Poucas vezes nós vamos olhar para o esboço, nós vamos ler o esboço, porque ele é uma guia, ele vai estar orientando ali, tendo os pontos principais, e conforme você vai pregando, você vai lembrando e você vai consultar poucas vezes ele, principalmente se pregarmos no mesmo dia que o prepararmos, né? Alguns pregadores que pregam sem esboço, na verdade, memorizam. Então, se alguém tem a capacidade de memorizar, ele vai achar muito mais fácil memorizar um esboço. Ele prepara a pregação, prepara o esboço, mas ele não olha para o esboço. Por quê? Porque o esboço fica bem memorizado. Agora vamos falar das características, isso é muito importante. O esboço, ele para ter a utilidade que eu falei acima, né, ele tem que ter essas características. Ele tem que ser pequeno, né? Se você tiver um esboço grande,
vai se tornar até um empecilho, você vai acabar lendo a pregação. Então, ele tem que ser apenas um resumo da pregação. Eu sempre usava isso, agora também já estou na época da tecnologia, não estou mais usando os esboços escritos, né? Estou usando mais ele no tablet ou no celular, ok? Mas, para quem usa o esboço escrito, ele tem que ser uma página, uma folha que tenha o tamanho da página da Bíblia, para ele ficar discretamente na página da Bíblia, tá? Pode ser escrito à mão, datilografado, ainda faço aqui, né? Será que existe ainda máquina de datilografia? Digitado em um computador, impresso, ok? Agora, conforme falei, hoje em dia é comum utilizarmos ele no notebook, ou no tablet, ou no celular. Então ele precisa ser legível. Além de ser pequeno, discreto, né? Pequeno, ele tem que ser legível, para ser lido com uma... Você batendo os olhos nele, você já se localize. Ele tem que ser objetivo, ou seja, ter apenas o necessário. Ele tem que ser um resumo, uma síntese da pregação. Aqueles que estão fazendo comigo o curso online, Aprenda a Pregar em 7 Passos, e o processo todo é em cima de um esboço, eles já perceberam que o esboço é isso aqui, é uma síntese, é muito objetivo. Então, o esboço completo, ele vai ter apenas frases, que são a introdução, o tema, e as frases das divisões principais, e frases das subdivisões, e frases da conclusão. É apenas para você se lembrar, não para você ficar lendo. Você bate o olho, você se recorda e você já vai pregar. Então, alguns cuidados, é muito importante quando está fazendo o esboço. Não sobrecarregar o esboço. Sobrecarregue o esboço. Use frases curtas com o essencial de cada pensamento. Não acumule anotações, porque é desconfortável para o pregador e principalmente para a igreja, quando ele para se localizar no esboço. Você já viu isso? Ele está pregando, daqui a pouco ele para, fica olhando para o esboço para achar onde ele está. Então, para evitar isso, o esboço ele não pode ser escrito como uma redação. Não, ele tem que ser escrito pontuado, separado, os parágrafos separados, marcações de números para você saber onde você está, ok? O esboço deve ser pontuado de maneira que nós possamos encontrar rapidamente o ponto onde nós estamos. E se você usar a folha de papel na Bíblia, então sempre utilize um clipe, tá? Porque já teve gente que estava pregando e o esboço voou e ele ficou sem inspiração, né? Não deixe o vento carregar a sua inspiração. E se você usa escrita, é melhor você colocar num sermonário, que é um caderno ou um classificador com os esboços pequenos, tá? Discreto. Então, são essas as dicas que eu dou sobre o esboço.